aqui, animado. Bora animar, vamos animar. Pegaram a dica? Se anime, Vitor. Eu quero chamar com muito carinho aqui no palco. Olha isso, gente. Anime-se lá. Oh, meu Deus, tá aqui. Olha isso. Gente, vamos chamar? Oi, tá ouvindo? Eu quero chamar aqui no palco. Estão prontos? Todo mundo aí, beleza? Certo? Eu antes quero dizer, infelizmente, não vou poder participar desse painel Alfonso. O Afonso não conseguiu vir. Não me passaram nem que ele está bem, tudo bem. Infelizmente ele não pode estar com a gente, tá? Mas a gente tem surpresa aí, acho que é uma surpresa que vocês vão gostar. Quero chamar então, por favor, venha ao palco o Fábio Zino e o Luiz. Escolha o lugar, fica à vontade. E aí, gente? Tarde. Oi, só escreve. Falou o som. Vocês estão. O que eu ouvi? Ó, fala, meu irmão, tudo bem? Quando ele chega assim é preocupante. Lá vem. Trouxe uma surpresa para vocês. Olha. Você está falando sobre animes clássicos, né? Sim. Vocês conhecem essa voz? Olá, gente. Olha! Luiz Sérgio, ali, o amigo falou. Gostei. Bacana, né? Ô, meus amigos, que prazer, que honra poder estar com vocês aqui falando desse tema. Ele é nosso. Porque temos gerações diferentes no palco, né? Todo mundo nasceu, mesmo, né? Aqui a gente nasceu, todo mundo 95, né? O que é? A gente nasceu no palco. Também, eu sou de 95. Isso, todo mundo. 90. E, brincadeira da parte, né? Mas que é o mais novo do grupo. A gente, quando fala o termo anime, né? Foi uma coisa que foi muito falada, assim, no início, quando eu estava vendo a chave, assim, 80 para 90, né? E a gente não tinha essa visibilidade que tem com a dublagem hoje, de poder a gente aparecer na internet, aparecer em televisão, quando não aparecia. E eu lembro muito bem que quando vem aquela década ali da Manchete, coisa de Cavaleiro do Zodíaco, por ali talvez, se eu estiver errado me corrija, e começa a ter o rosto dos dubladores, começa a aparecer e tudo mais. Eu vou deixar agora se apresentarem rapidinho, mas eu vou deixar uma pergunta. Como vocês hoje, depois de muitos anos, encaram, vocês entraram, né? O anime deu essa visibilidade para vocês aqui no palco. Como é que vocês hoje enxergam esse desenho todo de quando começou esse movimento do anime até os dias de hoje? Começando com o Luiz Sérgio, que é o nosso convidado especial. Por favor, Luiz. Olha, obrigado. Não, gente, realmente acho que foram principalmente eventos, né, sobre anime, que acho que é uma projeção pra gente que a gente nunca tinha visto, eu pelo menos não estava acostumado. E aí a gente passou a ter uma interação muito maior com o público. Eu acho que isso fez uma diferença enorme no nosso trabalho, porque as pessoas passaram a interagir não só com a gente, mas com os clientes, a interferir talvez no resultado final, com reclamações e com elogios, e eu acho que isso revolucionou o nosso trabalho, assim, porque aquela época que a gente ficava ali sempre escondidinho e tal, ela passou, né, e a gente veio para uma nova etapa que o público pode passar a interferir e isso só melhora tudo pra gente, assim, com certeza. Verdade, por exemplo, o Yu Hakusho foi em 96, 97 e não existia internet ainda, gente, pra vocês imaginarem, né? Aí depois é que veio tinha que entrar depois de meia-noite, aquelas coisas, né, pra poupar. Então a gente começou a receber cartinhas, porque existe negócio de correio ainda, né? Escreve carta, e diz, mas que legal, tá? O pessoal tá animado com isso e tal. E aí a gente começou a participar de eventos. Eu, graças a Deus, participo de eventos desde os anos 2000, 98, 99, 2000. E claro que a internet deu essa visibilidade a gente, né? Que foi super legal. E a gente só está aqui, só existe uma convenção de dublagem por causa
de vocês. Eu amo vocês demais. Não é esquecitismo, não, é isso mesmo. Eu concordo com todos eles, é difícil acrescentar mais alguma coisa, mas eu acho que a gente nunca imaginou que quando começamos lá na década de 90 com o advento dos animes, eu participei, né? Pode parecer que não, mas eu tô nessa bagunça há muito tempo. Você começou bebendo? Obrigado, Ju. Mas eu comecei na década de 90 também, primeira parte da década de 90 com anime 94, 95 foi, eu acho que o primeiro anime que eu fiz. E é muito louco, né? Porque 20 e tantos anos, quase 30 anos depois, ver que algumas coisas ainda são lembradas. É incrível, né? Saber o alcance que a voz pode ter, o apelo. Eu acho que o anime ajuda muito nisso, porque tem a saga do herói, né? Aquela coisa, a parte baixa, a parte do sofrimento, da busca da identidade, até ele chegar no ápice. Então acho que isso identifica muito com a fase infantil, adolescente, e aí quando você é adulto, você tem aquela apelo emocional. E poder fazer parte disso, eu acho que é muito legal depois de tanto tempo. Tem anime ainda hoje, a gente faz, dia a dia fazendo, mas os clássicos, né? Isso é muito legal, os animes clássicos estão na mente da galera, aqueles gritos e os golpes e tal. É muito legal estar aqui e fazer parte disso. Muito, muito agradecido. Isso é muito difícil, mas vamos lá. Eu acho que é tudo isso que eles falaram, mas tentando juntar tudo, é juntar 3 fatores. Assim, acho que junta com porque pra mim isso nasce um pouco o pessoal que indo mais atrás de quem lava aqui com Chaves ainda. Sabe? Começa com o pessoal tomando Chaves e tal, aí vem essa enxurrada de animes que juntou essa galera nos eventos de cultura pop japonesa. Onde você juntou o cara que gosta de desenho, o cara que gosta do RPG, o cara que gosta do videogame, foi juntando, e aí perceberam que tipo, dá pra pôr a dublagem no meio disso. Então, ao mesmo tempo, teve uma enxurrada de produto, ao mesmo tempo teve mídia social estourando na nossa mão, o que faz com que qualquer profissão possa ser famosa também com isso. Você pode ser o dentista do Instagram, você pode ser o administrador, o contador do Instagram. Só que os dubladores têm o apelo das personagens, então a coisa fica mais forte ainda. Então, ao mesmo tempo que teve um volume de trabalho maior, teve uma ferramenta que nos permitia fazer isso, e ao mesmo tempo tinha uma organização dos próprios fãs fazendo esses eventos e criando esse movimento. E aí eu vejo também a dublagem enquanto um nicho que aparece no meio disso tudo, e a sacada do Igor foi assim, isso dá um evento por si só, isso tem uma ontologia, isso tem uma raiz própria, vamos fazer um negócio só disso. E desembocar hoje, nós estamos fazendo esse momento, nesse exato momento. Então, eu acho que é um processo de várias coisas ao mesmo tempo que desemboca nisso. A dublagem acabou se deslocando de todo esse negócio, e agora, a partir de hoje, acho que desse evento, acho que não dá própria, assim, com certeza. Que seja o primeiro de muitos. Assim, a gente se deslocou desse mercado, ainda vai estar orbitando, mas criou uma autonomia. Assim, acho que é fantástico. Mas para isso acontecer, são vários pequenos fatores acontecendo ao mesmo tempo, ao longo de anos, e explode hoje aqui, acho muito bonito. Perfeito. Vai te mandar notícia, viu? Perfeito. Não, você está fazendo desenho do caminho que tem de trás para frente. E hoje chegamos a um grande evento que é a dublagem protagonista. Exato. A gente tem 2 dias de uma convenção para falar de dublagem. A gente tem agora temas, né? Cada painel um tema diferente. E abordamos muita coisa nesses 2 dias. A dublagem abordando. é um tema de painéis, hoje nós temos painéis sobre dublagem em outros temas. Mas palco simultâneo, tem outro palco. Tudo isso para o pessoal. Estamos ao vivo? Prestigie a boa dublagem. Então, aproveitando o pessoal que está ao vivo aqui, vamos agora também lembrar na nossa memória aqui aquelas vozes, né? Luiz, você lembra assim do teu primeiro grande personagem que alguém me fala, pô, cara, eu sou muito fã de você desse personagem aqui, falando de anime, eu sei. De anime, assim, com toda certeza foi o Digimon, assim, o primeiro que apareceu. Eu mal tinha, já tinha feito provavelmente algum anime, mas eu não tinha ainda a noção de como funcionava aquela dinâmica, de que é uma história contínua, de que ela vai se desenrolando porque a gente está acostumado com aquelas produções, né, norte-americanas muitas vezes, que cada episódio tem início, meio e fim, né, e todos são independentes, eles passam qualquer ordem aleatória, tanto faz. E o anime é totalmente diferente disso, né? O anime realmente é como se fosse uma novela, né? Ele vai se desenrolando, e aquilo foi uma coisa bem nova para mim. A gente teve bastante dificuldade com o texto, né?
faltava texto, sempre faltava muito texto. A gente tinha que ficar inventando um monte de coisa para ter como complicar, que era uma loucura. Mas a gente fazia isso com uma carinho. Eu lembro que era a Ângela Bonatti que dirigia essa primeira fase do Digimon, e a gente ficava lá quebrando a cabeça para inventar, e depois o resultado foi. Uma coisa que é interessante da dublagem, agora menos, agora a gente já tem uma dimensão maior do que a gente está fazendo. Mas antigamente, quando chegava uma produção que a gente fazia, a gente não sabia muito que dimensão aquilo ia ter. A gente não sabia se aquilo era esse negócio que a gente ia fazer, ninguém nunca ia ver, ia passar de madrugada, ninguém nunca ia falar a respeito, ou se ia ser uma coisa assim que iam lembrar 20 anos depois, falando com você sobre isso, né? Hoje em dia, como as coisas, o lançamento é mais simultâneo, muitas vezes, então a gente já tem uma ideia do que está acontecendo com aquela produção quando ela chega aqui pra gente, mas antigamente era muito diferente disso. Quando eu comecei a fazer, eu não fazia a menor ideia de esse sucesso todo, assim como aconteceu com muitas outras produções, né? Mas eu não fazia ideia do que era. Foi uma febre, né, cara? Uma febre, o Globo Digimon. Que a gente no Rio veio um pouco assim, não sei explicar, talvez São Paulo possa explicar melhor. A gente não dublava quase anime, né? Tinha pouquíssimos animes aqui. E o show brilhante saindo do Digimon, mas São Paulo estava fabricando anime muito lá e a gente não tinha, não sei explicar. Porque foi pra aula, porque o cliente mandou tudo pra aula, ficou tudo na aula, a ponto até de umas pessoas falaram, pô, você tem o mesmo elenco, porque não era tudo em São Paulo, era tudo na aula. A ponto da aula não precisava alocar estúdios em outros estúdios, assim. Então acho que rolou essa concentração por isso, a escolha do cliente mandou tudo pra lá. Assim. Alô, Gota Mágica. Gota Mágica, Master. Mas quando veio o Volumão Animax, é verdade. Basicamente o Animax, que era um canal que era 24 horas por dia de anime. Aí eu me meti nisso. Aí eu peguei um ônibus, fui para São Paulo, dormi no Poeirinha e fui para São Paulo atrás do cliente. Aí a Ticara Desculpa, quem não sabe, o Marquinhos, né? A Audio News, a empresa dele. Versão brasileira Audio News Rio. Ou Simpsons, Escola Fundamental de Springfield. Aí eu peguei um ônibusinho, fui para São Paulo e vocês estão aparecendo no problema. E fui lá atrás da Ticara Filmes, né? A Ticara Filmes, e falei, vamos tentar fazer alguma coisa. Então, e como o anime era muito, tinha o Yusuke Malandrão, não sei o que, era uma coisa mais. Aí o pessoal da Manchete também tomou e foi uma aposta da Ticara Filmes, e graças a Deus deu certo, por causa dessa questão que o Luiz falou aqui também, de ter que, né? E tava, não. Aí você tem que botar, meu filho, rapaz, não é das manhã, não. Para, pode cantar ele. E até hoje, pessoalmente, é muito para ser no show, uma coisa atemporal, né? Por mais que tenha algumas piadas daquela época, mas marcou, realmente, você falou, aquela geração. Foi um marco na dublagem. Foi. Eu ri. Mas então foi isso. Aí depois Yu Show, que abriu, que já tinham outras animações, e a esse estilo, né? Sei lá, o pessoal tentou fazer, mas é engraçado, Renan, que é o seguinte, os companheiros aqui acho que vão concordar, os companheiros ficam muito formal nos colegas. Que é o seguinte, não é você sair falando besteira, sair botando qualquer coisa, é muito sutil, né? Sim. Entre você fazer uma coisa legal e fazer uma coisa que vai ficar ridícula. Exatamente. Essa liberdade do programa. Exatamente. Então, hoje em dia é muito mais difícil essa liberdade, né, da gente fazer isso, mas também não é sair improvisando feito um louco, não. Eu já falei demais, pode falar. Bom, de personagens que marcaram, sempre. Você lembra do primeiro assim, falou, pô, esse cara. Não, eu acho que o que me marcou muito, que é aquela coisa do fã chegar e vai trabalhar com uma coisa que ele consome, foi com Dragon Ball Z. Foi quando eu fiz camiseta sensacional. Foi quando a família já fazia, a fã assistia, nossa, louco pra falar, nossa, será que vai rolar uma pontinha pra fazer algum dia aqui, ou qualquer personagem? E o belo dia me chamaram, não foi teste, não foi nada. Você tem um personagem pra fazer. Eu falei, nossa, Dragon Ball, sensacional. Já tava suando, né? E aí, a Natal lá, eu falei assim, mas aqui tem o Kuririn, o Han, o Goku. Nossa, vai fazer o Gohan. Eu falei, não,
Quem? Que Gohan? Não, não vou fazer Gohan. Não, Gohan quem faz era a Fátima Noia, ele menorzinho. Não, então, a Fátima não vai fazer mais porque cresceu e chegou num estágio ali onde ela não estava conseguindo dosar, para ficar uma coisa natural, estava forçando muito a voz dela e tal. E aí eu não fiz. Eu travei. Porque eu era fã, eu não jamais. E era aquela transição que existem duas versões aí, de um baita grito que ele dá quando ele se transforma em Super Saiyajin 2 e aí acontece, né, a transformação dele. Eu não gravei, eu não lembro quem era o diretor, se era o Wendell, se era a Úrsula naquela época, se era um ZKZ, mas não sei. Só sei que eu não fiz, não gravei. E eu fiquei muito mal. E eu falei assim, gente, desculpa, mas eu não consigo, eu não estava conseguindo me concentrar, não consigo. Aí eu fui para casa arrasado, eu falei assim, a pior cagada que eu fiz na minha vida, a oportunidade que eu tinha, eu perdi. Fui para casa arrasado, e eu faltei na outra escola que eu tinha, não queria saber mais de nada. E aí eu liguei, pedi desculpa e tal, aí no outro dia me ligaram para remarcar. Eu falei, não acredito que eles vão apostar nisso. Não tem condição. E aí eu fui, me concentrei, rezei 4 Pai Nosso, 3 Ave Maria e tal. Fui lá e consegui, e a partir dali eu comecei a fazer. Então foi o grande anime que tá no coração, faz parte. Depois vieram outros. É meio que igual ao filho, né? Tipo, você gosta de todos. É claro que são amores diferentes, mas não tem como você falar assim, esse, ou esse, ou esse. Né? Tem alguns que são mais marcantes para nós, tem alguns que são mais marcantes para o público, tem uns que são marcantes para o público, para a gente, mas eu acho que esse é o primeiro. E quem matou o Kuririn? Você falou que lembrei disso, quem matou o Kuririn? Quem não matou o Quem não matou o Kuririn? Você, Fabinho. O que eu achei engraçado no vídeo do Yuri é que tipo, são várias questões, tipo, não fiz o trabalho direito, não volto isso aqui. Mano, você acha que você tá falando de um cara de 40 anos, de um moleque de 13 anos com questionamento profundo. Como assim? Isso foi em que ano, cara? Cara, sei lá. Vai ter 14 anos, sei lá. A gente tá falando. Questões de ganho. A gente tá falando isso aí, é 95, sei lá, 4, alguma coisa assim. Muito louco. Pra mim, eu acho que mais popular, e que eu acho que vai ser até o mesmo depois de fazer, o Ash do Pokémon, porque foi o primeiro mais significativo, com mais repercussão. A gente não tinha muita noção do que seria Pokémon, mas já tinha rolado o episódio do ataque epilético, lá do Pikachu deu um choque do trovão, então já tinha notícia. Eu falei, é aquele desenho lá que deixa as crianças doidas, a Doxa não era isso, é assim. Mas ninguém sabia, porque esse episódio nem veio pro Brasil, então o pessoal só especulava, e as informações também não eram tão dinâmicas quanto são hoje. Mas não sabíamos da proporção, era Master e foi um desenho que foi passando. Aí até hoje, o Ash ganhou uma liga semana passada e foi uma das assim, porque na minha rede social bombou assim, poxa, né, já faz certo tempo, mas eu acho que vai ser pra sempre, não tem como desvencilhar, é uma coisa que marcou uma geração. O personagem continua, o desenho continua, a franquia continua, é muito popular, às vezes que a pessoa não sabe distinguir quem é quem, chamar tudo de Pokémon, chamar Pikachu de Pokémon, mas sabe quem é, assim, muito louco por ser popular. Então é uma coisa que pode ao nosso controle, a gente jamais imaginaria que seria desse tamanho. Mas acho que é o primeiro e será eternamente o mais popular, o mais reconhecido, acho que vai ser o Ash, sem dúvida. A questão de mudança de voz, igual o Baroli agora no Zodíaco, né? Sim. Eu achei bonita a mensagem que ele colocou na rede social, dando, né, boa sorte pro William, porque realmente é uma responsabilidade, imagino que os colegas dar uma sequência, foram 25 anos, tá vendo? São 16 anos, 18 temporadas. 18 temporadas. Mas eu acho que o chat já fez umas 4 ou 5, o Matheus já tá na 4ª, 5ª, assim, o negócio vai. E agora é um outro público, né? Uma garotada que de repente não tem só referência, mas tem mais nostálgico que a gente lembra e tal. Sim. E o desenho também se transformou, mudou desde traço até a relação dos humanos com o Pokémon, né? Que o pessoal começou a ver que rinha de carro. Tá? Vamos mudar aí um pouco a dinâmica, o Pokémon já está mais inserido nas escolhas, né? Não obedece. Acho que faz parte do processo. Nenhuma produção muito longeva vai conseguir se manter com o elenco original por 15, 20 anos. E por por questões sociais, culturais ou até de vida, essas pessoas morrem. É verdade. Acontece. Gente, eu vou abrir para o público, porque eu acho que o pessoal vai ter muita pergunta aqui, mas não vou nem estender muito aqui. Tem pergunta? Alguém tem pergunta? Tem. Muitas questões, né? Aqui, ó. Calma aí. Ô, Glauco Marques. Por favor, faça aqui. Vamos aplaudir Glauco Marques. Eu quero fazer uma pergunta para você.
vocês aí. Mudou muito, temos uma outra geração aqui de dubladores. No caso, eu sou uma geração mais novinha aqui de vocês. Mas que vocês inspiraram bastante. Como é que é para vocês, para cada um de vocês, ver esse movimento no mercado, onde pessoas já estão estabelecidas e que focaram nessa coisa maravilhosa que vocês apresentaram pra gente? Como é que é, Paulo? Repete a pergunta, por favor, que eu tô... Não, existe a situação que vocês vivem de vocês irem a eventos onde os fãs trocam uma ideia e tudo mais. Mas chegou uma geração que se inspirou muito nos trabalhos de vocês e que estão firmes e fortes no mercado, mas que veio através da inspiração do trabalho de vocês. Como é que vocês veem isso? O que vocês têm para falar? Porque é uma coisa muito legal. Eu continuo fã de vocês e trabalho com vocês. Você é gato demais. Olha só, realmente é gratificante para a gente saber que as pessoas se inspiram, né? Mas foi um pouco daquilo que eu falei no começo. Não é pegar umas referências Digimon, Cavaleiro do Zodíaco e tal e sair fazendo, não. A gente foi criando aquilo ali e tem toda uma história por trás, né? Mas de qualquer maneira, de qualquer maneira é muito gratificante saber que a gente de alguma forma marcou uma geração. Hoje a gente vê, por exemplo, eu fico muito impressionado quando vem o pai e o filhinho pequeno que está assistindo o Yu Hakusho, por exemplo, e que com vocês também deve acontecer a mesma coisa. E é muito, muito legal. Da minha parte, como o Yu Hakusho especificamente, é realmente muito gratificante. Ótima pergunta. Legal, esse para mais embaixo, localizado, tem um grupo ali. Aqui os colegas querem responder aqui, Ana. Por favor, pode falar. Do seu caso também, Glauco, assim, são pessoas que já chegaram dentro da dublagem enquanto fim. Normalmente a dublagem era uma coisa que acontecia na vida da pessoa. Cara, aquilo é uma coisa que eu devia estar dublando. Agora a gente pegou uma geração de pessoas, não, eu quero me formar ator para dublar. Isso é uma virada que eu acho que é nova. E eu acho que são pessoas que já chegam com um olhar para o mercado diferente do que a gente tinha, assim, porque são pessoas que a formação antigamente muito raro tem escola. Não tinha curso, era estágio, você vai lá, a gente começa. Então a galera que já vem formada, já chega com um diplominha, já chega com outra visão, assim. Então é outra forma, é outra formação, outro repertório que se deu a partir de uma construção de uma coisa que a gente estava fazendo. Então acho que é quase como revisitar a própria... Você reaprende a dublar quando você faz uma pessoa que começou a dublar agora e está dublando de um jeito diferente. Então acho que é um processo que se retroalimenta, assim, dá um ar novo para quem já está fazendo isso, e acho que é interessante e enriquece os dois, sabe? Fica nesse ciclo mesmo de retroalimentação, uma coisa bem cíclica que eu acho que engrandece todo o percurso. Genial, assim, mostra que, de novo, chegamos aqui, assim, profissionalizando, sabe? A coisa está rolando, assim, é um mercado, tem lastro, tem muita gente que vem fazer, tem muito curso. Aproveitando esse teu gancho, Fabinho, é o seguinte, gente, a gente tem que criar esse conceito, prestigiar a boa dublagem e também defender a dublagem. Por quê? Acho que diminuiu bastante, mas tinha muito preconceito com relação à dublagem. Não, a dublagem é um negócio que faz assim, eu fico pau da vida. Quando o cara vem falando mal da dublagem, entendeu? Fale mal da dublagem ruim. Aí tudo bem, tem dublagem ruim. Agora tem coisas sensacionais. Não vai generalizar. Enquanto eu estiver vivo, eu não vou generalizar. Teve um cabeçudo aí, não sei o quê, porque eu vou falar, sabe? São 11 milhões de analfabetos no Brasil, gente. A dublagem é um meio também de inclusão, entendeu? Então, quero pedir a vocês também que com a educação, sem brigar, sem incitar o ódio, que defendam uma dublagem, que defendam uma boa dublagem. Tem uma pergunta aqui para vocês. Por favor, Jenny. Eu quero perguntar aos quatro. Qual é a receita de ficar jovem o tempo inteiro? Muito obrigado, meu amor. Passa pra gente essa forma. Isso que acontece com a gente, mas a dublagem acho que ajuda bastante, porque a gente não tem, é um trabalho que não tem rotina, né? A gente está sempre fazendo alguma coisa diferente, e eu acho que isso sempre renova o nosso espírito, renova a nossa vontade de... Cara, eu conheci esse garoto pequenininho, tinha que botar a bancada para ele subir, você não né? Tinha que botar a bancada e ele carrega. Tio, eu posso fazer? Pode vir, vem cá, tio, agora tá aqui. Se eu pegar para ele, vai me dar uma usada. Olha em cima da pergunta, vou voltar aqui já, calma aí. Fala, garoto! Calma aí. Eita, calma aí. Renan, se você subscrever esse exercício, você não vai
Beleza, seu nome? Não tem nome? Estamos ao vivo aqui? Arcos? Arcos. Por isso tu fez o rapaz. Faz a pergunta, por favor. Gostaria primeiro, boa tarde a todos. Gostaria de saber com vocês como é que vocês fazem para ter essa mudança de voz e para entenderem e gravarem isso na cabeça. Por exemplo, uma voz aqui e como é que eu mudo para uma outra e me adapto a ela para o personagem. É um negócio que é esquisito. Bom, o trabalho de ator ajuda nisso, né? Você conhecer o seu corpo, né? Você conhecer, no caso da dublagem, conhecer o seu aparelho fonador é muito importante. Então, eu acho que a própria prática, o treino e estudar mesmo, né? O seu aparelho faz com que você consiga chegar em regiões da sua voz, conhecendo, colocando a voz em determinados locais. Por exemplo, fala aí, ao vivo, quem sabe fazer ao vivo? Vou fazer um Gol Freaks. Quem assistiu Hunter vs Hunter? Você também com o Kimura, inclusive. O Kimura, eu não quero que você vá embora. Você não é um amigão. Não, eu sou seu amigo, mas cara, eu preciso ir. A gente tem que acabar com eles agora. Tá bom, então vai, me enche o saco. E trabalhar com uma coisa mais grave, cultural. Então, assim, eu acho que eu não sei se todos concordam. Comigo acontece assim, quando eu estou gravando e a gente tem aquele registro, registra aonde você vai colocar a voz, parece que alguma caixinha dentro da sua cabeça grava. E aí você pode passar meses ou temporadas sem entrar em contato com aquele personagem, e se você não fizer um esforço, fechar os olhos, talvez a voz não venha. Mas quando depois de 6 meses bateu na tela, você sabe o que você tem que fazer. Por mais que no original a voz tenha mudado, você sabe que o registro é aqui. É um negócio meio mediúnico, diferente, assim. Sabe por quê? Porque dublagem é imagem. Exato. Dublagem é imagem. Quando a gente bota lá, a gente vem a voz. Gente, essa foi mais outra semana no cartão. Mano, me dá essa máscara aqui, mano! Demais! Vamos usar o Cocobongo e vai ser esta FSDA. Por quê? Porque eu quero. Faz de tudo, né? A gente faz desde jovens até voz pesadas, tem que ter essa extensão. Eu estou com um aluno de dublagem com o Pedro Neves, ele tem uma pergunta técnica, e realmente anime tem muito grito, né, Pedro? Ele quer uma ajuda aí. Boa tarde a todos, eu sou o Pedro, estudo dublagem, e eu queria que vocês falassem como é que vocês conseguem fazer os gritos, porque é um microfone e como no anime tem muito grito, toda hora um golpe, de repente começa a falar alto, o japonês mesmo fala alto, toda hora. Eu queria que vocês falassem como é que vocês conseguem mudar a voz para dar aqueles gritos, os golpes, sem que fique falso. Vocês captam muito rápido o grito e depois já fazem, saem, ficam marcantes, todo mundo imita. E eu queria que vocês falassem como é que vocês conseguem, né? Aproveitar aqui e complementar e depois ir dublar em outro lugar, gritar a beça naquele dia, então. Exatamente. É complicado. Eu dou só uma falseta que eu estava fazendo um personagem agora, Bonclay ou Bonclay? Acho que eu comecei a fazer depois, Bonclay. Que eu durei o dia inteiro, né? Substituindo um colega que também fez um trabalho magnífico, mas, cara, grita demais. Então eu dublei, fui em São Paulo, dublei o dia inteiro. E aí, respondendo a sua pergunta, tem horas que a gente consegue mandar falsear um pouco. Vamos lá e tal! Wilson! Tem hora que a gente consegue falsear, mas tem horas que tem que mandar a Vera. E aí é só aquele horário lá e pronto. Tem hora que acaba mesmo a voz, mas a gente tem que tomar cuidado com isso o tempo inteiro. E a voz tem muito a ver com a personalidade do personagem que a gente está fazendo. A gente está falando sobre como a gente grava, né? Eu acho que isso tudo vem de forma muito orgânica. Depois que a gente pegou aquele personagem, a gente já se acostumou com ele, se acostumou com o jeito dele. Então isso vem tudo de forma muito natural, eu acho, pra gente. Né? Eu acho que o trabalho anterior a começar a gravar também, aquecer a voz, né? Cuidar bem, eu acho que ajuda você ter uma recuperação, quando alguma coisa acontece, ter uma recuperação rápida, né? Mas isso é meio instintivo. Você
está fazendo, brincar com a voz. Eu acho que tem que brincar muito com a voz, descobrir coisas novas e tal. E aí você, um dia você vai usar aquilo que você estava brincando há 2 anos e tal. Você vai usar e com isso você vai tendo várias vozezinhas que você nem sabe que você tem tantas assim, mas em cada personagem você vai criando uma coisinha, um grito diferente do outro, a entonação, a dinâmica. Eu acho que é isso. E mesmo assim não é garantia de que vai dar certo, porque às vezes, mesmo com tudo isso, tem um dia que você deu um grito errado, acabou. Já era. Basta um. Então você tem que ficar meio ligeiro. Às vezes o cara fala, não, berra abaixo aí, né? O famoso grita abaixo, tá? Que é feito questão técnica de virar, você pode mesmo pra não emitir direto. O melhor é aquela, ele falou da técnica, né? Aí você vai e manda, ok, vamos gravar. Vamos lá, então você manda, aí o técnico, era pra gravar? Ô abençoado, por que você não aperta esse? Aperta o 3 no Pro Tools e grava. Agora no remoto isso eu consigo muito, porque o nível do microfone está com o dublador, não está mais com o operador lá. Então, evidentemente, a gente está editando mais nesse sentido. Eu consigo muito comigo. Você faz até lá, é claro, é o microfone, e depois faz o vídeo. Tecnicamente é isso. Mas de gritar fisiologicamente, tem dia que você grita errado mesmo. Mas tem um que grita, já foi para ali, aquele canalha lá. Aquele canalha. É que a gente é canalha porque a gente chama, é brincadeira, né? Aquele ali, ó. Ele grita mesmo. Esse aqui. Da Júlia. Fala, da Júlia, você vai fazer esse grito aí, não, mas o cara vai gritar o filme inteiro. Não adianta, ele grita. Como é que seria o grito? O cara está sofrendo, da Júlia, o cara está sofrendo aí. Aí todo mundo fala grande agora. Ele está falseando, ele está falseando. Salve de volta para a voz da Júlia! Eu estava perguntando, né? São visões diferentes, bom saber também que ela está querendo ouvir, né? Mas o tempo está correndo, Você pega a Carol ali de cara feia pra gente, ela vai apresentar o próximo painel, ela tá assim, ó. Um tempo batendo. Eu vou complementando o outro. Mas eu queria falar um pouco sobre o remoto aqui que a gente estava falando agora. Hoje, com o remoto, a gente consegue trabalhar Rio e São Paulo no mesmo projeto com mais tranquilidade e facilidade. Veio para ficar, eu acho que não tem jeito. Queria que vocês falassem comigo como vocês estão hoje trabalhando, híbridos, não só presencial, só remoto, um pouquinho. Bom, deixa eu começar então. O remoto foi uma contingência do tempo da pandemia, da época da pandemia, né? E alguns montaram seus estúdios, outros começaram precariamente, mas já foram melhorando o processo como um todo. No começo, infelizmente, teve gente que não entendeu, né? E houve um certo conflito entre isso e aquilo, porque a gente precisa entender que as empresas investem muito. A gente tem a Vomar, que é o mesmo, e investe muito em segurança, né? Hoje em dia a questão de segurança é um negócio tremendo. Então, mas eu acho, para mim, que o remoto hoje veio para ficar e vai ser uma forma híbrida. Algumas produções você pode fazer remotamente, outras não. O cliente diz, essa produção não se pode fazer remotamente. Mas quebra o galho, às vezes a gente grava, eu tenho gravado muito em São Paulo, tenho gravado pessoas de São Paulo para cá. Isso tem ajudado bastante essa interação com a dublagem. Eu acho que ainda vai ser uma coisa um pouco híbrida. E não tem briga, esses são remotos e esses são presenciais. Eu acho que isso acabou, foi um pouco de tempo com relação a isso, mas é uma coisa que nos ajuda muito. Com certeza, com certeza. Para mim foi um descortinar maravilhoso. Eu já tinha feito trabalhos aqui pro Rio, vim presencialmente, alguns bonecos, de cinema e tal, mas eu tive a oportunidade agora na pandemia, inclusive de trabalhar para Audio News. Fiz algum boneco, por exemplo, que eu fiz em São Paulo durante, 12 temporadas, o ator, ele fez uma nova série e foi para o Audio News e eu fui contatado e fiquei honradíssimo e fizemos o trabalho, já terminamos uma temporada, tem uma segunda aí para vir. E isso
manter a voz, né? A gente procura sempre, desculpa só, a gente procura sempre tentar manter a voz, gente, junto com o diretor, junto com o cliente, tentar manter a voz para que não haja aquele choque na troca, desculpa. Exatamente. E isso não seria viável presencialmente, porque é uma série, né? Então tem aquela coisa de tentar aglutinar vários episódios para a pessoa ir. A logística não é tão fácil. Isso tem acontecido inversamente também. Eu também sou diretor de dublagem, tenho trabalhado com o elenco do Rio, e eu acho que o trabalho final fica muito legal. Porque, querendo ou não, os mercados, eles quase que foram se ajustando e criando práticas e formas de fazer diferente. Então, quando eu vejo algum dublador do Rio trabalhando, eu como diretor, eu falo assim, nossa, que interessante, que visão diferente, que forma de abordar diferente, que eu não teria essa experiência se eu não tivesse o remoto ali me ajudando a ter isso. Então, eu acho que foi fantástico, não tem que tirar não. Por mim, continuou o híbrido. Eu acho que o híbrido é a melhor forma, a forma mais inteligente de se trabalhar. É uma verdadeira versão brasileira, né? Que cada vez mais a gente está falando disso, finalmente, em vez de ser uma versão carioca, uma versão paulista, a gente está se aproximando. E que isso seja um caminho até para incluir, talvez, né, outras falas no Brasil, porque tem uma diversidade tão grande, né? E a gente fica, a dublagem ainda é muito para esse eixo aqui do Sudeste, né, Rio de São Paulo, mas eu acho que quanto mais a gente puder trazer todas essas diversidades do Brasil para as produções, isso vai ser cada vez vai acrescentar mais. E o remoto tem de ajudar nesse sentido. Porque, aliás, é fundamental, né? O único perigo do remoto, Fabinha fala, perdão, é a questão, o Luiz tocou uma questão importante, de você ter esses sotaques, a versão brasileira, Acarajé, Bahia, ia ser interessante. Mas a única questão é que a gente precisa ter as mesmas regras. Sim. Né? Do Iapoque ao Chuí. Acordo nacional. O acordo nacional. Se o camarada está dublando em outro lugar, é dublador, tem registro profissional, e a Gabi falou muito bem aqui no programa anterior, não é DRT, Delegacia Regional do Trabalho, é o registro profissional. Se ele tem o registro, né? Se ele tem o registro profissional, ele pode trabalhar com dublagem, então, mas que sejam as mesmas regras. O valor que o cara recebe no Rio, que recebe em São Paulo, ele tem que receber se ele começar a dublar no Nordeste. Essa é a grande briga nossa que eu acho que a gente tem que manter. Porque não dá certo a gente ganhar um X e aí de repente o cara pega alguém do interior, não sei o quê, e faz esse cara ganhar menos tanto X. É um desrespeito com essa pessoa e com o espectador também. Isso é fundamental, né? Hoje em dia a gente tem acordos coletivos, né? No em São Paulo, que vale em São Paulo, no Rio, que vale no Rio. Mas acho que tudo está caminhando, né? E nós esperamos que sim, para que a gente possa ter realmente um acordo nacional, que eu acho que é o que vai ser perfeito para todos nós, até para poder não acontecer isso, como o Marcos falou, né? Entra alguém de fora e entra meio que derrubando no mercado. E isso sempre piora a qualidade, né? Nunca alguém vai vir simplesmente baixar o preço sem a qualidade vai junto. Sem interferir na qualidade, é óbvio. E então isso é fundamental e a gente está caminhando, eu acho, nesse sentido ainda não chegamos lá, mas estamos caminhando. E só é importante um recado para a galera que está começando, o pessoal que está assistindo, a gente que vai assistir depois, você que está começando em dublagem, ouviu um cantar da sereia dizendo, vem dublar aqui comigo, que eu vou te pagar não sei o que, então e paga menos do que a tabela, eu sinto dizer para você, você vai ser queimado no mercado. Lógico que é bom. Você está se queimando no mercado. Então, se você chegar e for aceitar um preço menor do que aquilo que está na tabela, então para você, é a minha chance de começar. Você vai se queimar e talvez você não consiga espaço mais em outros lugares. Estou falando demais, Fabinho. Não, mas são coisas pertinentes que precisam ser ditas. Adoro remoto, amo remoto, gosto de fazer remoto, gosto do presencial, eu vejo as coisas como oposição, acho que elas são complementares. E para ficar mais prático, é melhor para todo mundo, acho que isso fechou, mas expandiu ao mesmo tempo que a presença física está mais restrita nos estúdios, você consegue trabalhar com um elenco de outros lugares. Acho que é mais isso. E para os estúdios no final, que também reclamaram uma coisa justamente para essa função de investimento, mas eles perceberam depois que agora pode voltar ao presencial e pode continuar o remoto. Eu tinha 4 cabines, agora eu tenho 12.
e eu só investi em 4. Então os estúdios continuam entregando muito mais, então não tem por que reduzir o remoto também. Então as coisas vão continuar dando, produções que puderem ser remotas, você Que os clientes permitirem. produções que puderem ser presenciais. Tem produções que você grava com 2 microfones, um microfone de um tipo, outro vai na sua casa com 2 microfones, né? Então isso vai ficar de produção em produção, mas as coisas não se anulam, não são opostas, assim, são complementares. Por ser complementar, eu cheguei, começando falando sobre anime, né? Por que eu cheguei no remoto? Porque hoje, até o Elton está aqui, não me deixa mentir, a gente está conseguindo, como eu falei, né, dublar híbrido também o elenco. Então eu consigo dublar anime também, sei lá, para São Paulo, né? Isso, ele também dublou para cá e a gente vai somando forças. Não tinha como não falar de acordo coletivo. Temos aqui dubladores na plateia, temos aqui futuros dubladores. É importante demais a gente respeitar o que pessoas já passaram, né? E deixaram pra gente tudo montado. A gente tem que respeitar essa história da dublagem pra gente fazer o futuro da dublagem, né? E a gente vive um momento muito delicado justamente por isso, da relação trabalhista, assim, a gente está com isso no ar neste exato momento, assim, como é que vai fazer, quem vai fazer, porque está tendo questões até jurídicas de processo, não pode mais negociar, isso aí é cartel, isso aí é... Então é bom que a gente se organize para a coisa não... pra gente não é nem perder o controle, mas para a gente conseguir continuar trabalhando com isso, para que isso se torne, de fato, continue sendo um mercado, assim. Ao mesmo tempo que expande, fica difícil regulamentar, não é nem regular, nem controlar, é regulamentar, assim, para que todo mundo trabalhe com as mesmas condições, com as mesmas regras, senão fica injusto. Acho que mais por aí. Então, uma pergunta, eu não sei se... Não entendi, não, por favor. Ele tá com uma pergunta ali, já tá letreiro. Fala, Zô. Só queria conectar com o anime. Que One Piece só teria sido dublado se tivesse um. Aí, tá vendo? O One Piece só teria sido dublado se tivesse um remoto, é isso? Perfeito. Eu sabia nem pra você. Veio no meio da pandemia e ninguém estava presencial. Perfeito. É observação. Faltava elenco, né? One Piece precisa de mais de uma praça. Gente, muito obrigado. Sensacional. Por favor. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Hashcat, diretamente da cidade de Bali. Eu escolho vocês! Olha isso. Agora o pessoal vai colocar a imagem. Não é clássico, mas ok. Opa, chegou a pizza. Ih, quebrei a bagaça. Caceteira de gaiola. Quem que é, meu filho? Vai pensar em rabadeira 2? Rabadeira 2 não é mais não. Pode usar meu caído. Inclusive, não posso deixar de falar isso aqui na presença dele. E o Yu Hakusho foi uma inspiração completa e absoluta para a formação de One Punch Man. Então, levando ele para frente. É isso aí. Muito obrigado, Yu. Jogando, né? O classicão era no... Saia do louco, transforme agora! E o Fabinho, quem quer tirar foto? Valeu. Olha, vamos seguir ali. Tem mais painel agora. Não. Vocês estão se metendo comigo e vocês não sabem quem sou eu. Onde isso os levou? De volta a mim. Porque eu sou inevitável. Eu devo dizer que a minha sensação é a melhor possível. A mais prazerosa. Fala galera, tá começando aqui mais um episódio no canal versão dublada. Olha só com quem eu tô, gente. Tá começando agora, versão dublada. Mas eu sou fazer a voz batidora. Ah, vamos nessa! Se você não se inscrever, batatinha frita, 1, 2, 3. Era uma coisa que ele ia... Se inscreva no canal.
Acabou, Tess. Eu espero que você esteja comigo, pra vencer o mal e ter paz no futuro. Cala que ganha! Nunca teve um amigo assim! Ô, pirralho! Oi, galera. Mas eu gosto. Era das coisas que eu mais gostei de dublar na vida. Caramba. Só tá me aprontando alguma coisa aí, Pete. E não esquecer de assistir sempre o Versão Dublada. Se inscreve aí, ativa o sininho. Sharingan! Hoje eu fiz uma participação no blog do Igor. Foi tão legal. Caraca! Um abraço, irmão. Ele é um vilão carismático. Espero que tenham gostado um pouco da minha história. Não se esqueça que ouviu de mim, amigo, estou aqui. Caramba. Ué, eu não esperava por essa. E ó, galera, já sabem, hein? Versão dublada, fui! Versão dublada.